estamos no sistema positivo de ensino, né? E vamos para esses exercícios da nossa terceira série. Exercícios que darão a você uma ideia bastante concreta sobre o que você vai enfrentar na prova do Enem. E a prova do Enem, ela contempla um grande número de questões relativas ao século XX, envolvendo a história geral e a história do Brasil. O século XX, nós temos aquela divisão tradicional que o século XX começa no ano de 1901 e termina no ano 2000. Essa é a divisão cronológica, tradicional. Mas o historiador Eric Hobsbawm chamou o século XX de o breve século XX. Por quê? Porque na história do Ocidente, o período que foi aqui, fim da Guerra Franco-Prussiana, até por volta de 1910, 14, esse período ficou conhecido como La Belle Époque, a Bela Época. Evidentemente, bela época para as potências industrializadas europeias, né? Não foi nada bela essa época para os povos asiáticos e africanos, pois nós vamos ter a expansão imperialista. Aqui em 14 até 18, nós vamos ter a Grande Guerra, né? Grande Guerra, que mais tarde ficou conhecida como a Primeira Guerra Mundial. Em 17, a Revolução Russa. Em 18, a guerra não havia acabado ainda, a gripe espanhola. O Brasil, vocês lembram, em 89 veio a República. Vamos ter 2 presidentes militares, vai ser a República da Espada, até que em 30, a chamada República Velha sucumbiu diante do movimento chamado de Revolução de 1930. O período que foi de 19 até 39, esse foi o período entre guerras. Durante esse período, nós tivemos o quê? Nós tivemos a consolidação, o triunfo dos estados totalitários. No caso, o fascismo italiano, o nazismo alemão, o salazarismo, a Guerra Civil Espanhola. E no Brasil, a Era Vargas. A Era Vargas, vocês devem lembrar, ela pode ser dividida da seguinte maneira. Então, de 30 a 34, Getúlio governa através de decretos, entre aspas, o governo provisório. De 34 a 37, um governo constitucional. Getúlio é presidente constitucional do Brasil. Em 37, o golpe e a instauração do Estado Novo. E de 37 a 45, o Estado Novo, o país tendo uma Constituição autoritária, a Constituição de 37. No plano mundial, de 39 a 45, vamos ter o quê?
a Segunda Guerra Mundial. As nações do eixo, no caso Itália, Japão e Alemanha, contra aqueles que ficaram conhecidos como os aliados. Estados Unidos, Grã-Bretanha, né? União Soviética. Em 1945, a vitória dos aliados. Agora vejam bem, Estados Unidos e União Soviética, esses dois países foram aliados na Segunda Guerra, mas representavam sistemas econômicos e sociais bem diferentes. Os Estados Unidos, um país capitalista, a União Soviética, socialista. Essa aliança, ela vai acabar se rompendo. E o período que foi de 1947 até 1989, 91, esse período ficou conhecido como o período da Guerra Fria. É interessante destacar que durante esse período, Estados Unidos e União Soviética mantiveram relações diplomáticas, comerciais. A Guerra Fria foi uma guerra não declarada. Eles vão usar terceiros, uma série de embates econômicos, sociais, políticos, culturais entre as duas superpotências do pós-guerra. Vamos dar exemplos. Na Guerra da Coreia, houve a intervenção direta dos Estados Unidos e indireta da União Soviética. Na Guerra do Afeganistão, houve a intervenção direta da União Soviética e indireta dos Estados Unidos. Durante esse período, nós tivemos as independências das colônias africanas e asiáticas. E aqui no Brasil, em 1945, a queda, a renúncia de Getúlio Vargas. E o período que foi de 1946 até 1964 em nosso país foi o da República Liberal, com pluripartidarismo, com liberdade de imprensa, com alguns avanços sociais e por um elevado índice de crescimento econômico. Nós vamos ter principalmente ali na era Vargas, no governo de JK, os anos dourados. Também de embates políticos e ideológicos que levaram ao golpe civil-militar de 64. No Brasil, de 64 até 1985, nós vamos ter governos militares. E de 85 para cá, governos eleitos democraticamente. A Guerra Fria, ela acaba com a derrocada da União Soviética e dos países ali do leste europeu. Aqui em 89 nós tivemos a queda do Muro de Berlim e aqueles países aliados da União Soviética, Polônia, Romênia, Bulgária, esses regimes começam a sucumbir e em 91 deixa de existir a União Soviética. É importante destacar que esse período aqui caracterizou-se pelo bipolarismo.
o mundo era bipolar. Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a União Soviética de um lado, os Estados Unidos do outro. Foi criada a ONU, ali no final da guerra, a Organização das Nações Unidas. Só que a ONU foi criada não de uma maneira a ser tão democrática assim, né? Porque nós vamos ter o Conselho de Segurança. E os 5 grandes vencedores da guerra, no caso, Estados Unidos, União Soviética, China, França e Reino Unido, passaram a ter o poder de veto. Então veja, como Estados Unidos e União Soviética tinham poder de veto, muitas decisões acabavam emperrando, porque se a decisão favorecesse aos Estados Unidos, a União Soviética acabava vetando e vice-versa. Então, a ONU não cumpriu adequadamente seu papel em função desse bipolarismo. O que a gente assiste nos dias de hoje? Um mundo cada vez mais multipolar, né? Com uma ascensão econômica da China em larga escala nos últimos 40 anos. É muito importante que quando você estiver estudando o século XX, você procure ter uma visão ampla, inserindo a história do Brasil dentro da história geral. Por exemplo, a Guerra Fria teve consequências na história do Brasil. Em 47, o Partido Comunista foi colocado na ilegalidade como um reflexo da Guerra Fria. O triunfo dos revolucionários lá em Cuba, liderados por Fidel Castro, fez com que os norte-americanos temessem pela cubanização do continente e confundissem regimes reformistas ou regimes que não se enquadravam dentro das propostas dos norte-americanos como sendo regimes comunistas. Eu cito, por exemplo, o que aconteceu na Argentina, né? Em 1955, Perón foi deposto. Perón era comunista? Claro que não era. Era nacionalista. Mas Perón adotou uma política externa que não vinha ao encontro daquilo que os norte-americanos entendiam como sendo a adequada para eles. Na Guatemala, em 1954, o presidente Jacob Arbenz, também não era comunista, era um militar, inclusive, fazia algumas reformas que atingiam uma empresa norte-americana. Vão chamar o Arbenz de comunista e o Arbenz foi afastado. Algo semelhante aconteceu aqui no Brasil. O presidente João Belchior Goulart, que era vice-presidente, tornou-se presidente em decorrência da renúncia do senhor Jânio da Silva Quadros, anunciou lá as chamadas reformas de base, né? Isso em 63. Havia um forte movimento de oposição a Jango, e esse movimento de oposição leva os militares a deporem o presidente João Goulart. É importante destacar que esse golpe teve o apoio de setores da sociedade civil,
Os governadores, como Magalhães Pinto, lá de Minas Gerais, Adhemar de Barros, de São Paulo, Carlos Lacerda, governador da Guanabara. E vamos ter a instauração de um regime militar. Com o fim da Guerra Fria, nós vamos ter mais sentido a manutenção de ditaduras. Aliás, ditaduras essas que começaram a sucumbir já nos anos 80. Nós vamos ter o fracasso do regime militar argentino no plano econômico e o fiasco na Guerra das Malvinas. E vamos ter os militares saindo pela porta dos fundos por lá. Aqui no Brasil, a emenda das diretas já não passou, em 84, mas tivemos, através do Congresso Nacional, a eleição do senhor Tancredo de Almeida Neves, um civil, tendo como vice um outro civil, José Sarney. Com a morte de Tancredo Neves, tivemos o José Sarney se tornando presidente da República. É preciso destacar também que a história mais recente ela deve ser vista dentro desse contexto, né, do multiculturalismo, da globalização e da rapidez com que as informações elas se desenvolvem. Eu quero mostrar para vocês alguns exercícios em cima disso e vocês devem observar que as questões do Enem, você não tem uma prova específica de história, né? Você tem ciências humanas e suas tecnologias. Em muitas questões, o que acontece? Você tem na mesma questão conteúdos de geografia, de história, de sociologia e eventualmente até de filosofia. Portanto, são as ciências humanas englobando, dentre elas, a nossa história. Vamos lá agora então para os exercícios.